Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma tarde de trabalho aqui no nosso Lar Espírita Maria Dolores. Possamos deixar ali no portão as nossas preocupações, nossas perturbações, até é difícil dizer, mas quem carrega por um bom tempo com a gente, mas pelo menos as preocupações, os medos, as aflições ali fora um pouquinho, e a gente passa essa uma hora de encontro aqui, tentar sintonizar com o Mestre Jesus, para aprendermos, modificarmos nosso pensamento e seguirmos em frente. Hoje não vou me alongar muito, vamos ter o exórdio com o nosso irmão José Souza, logo mais, e posteriormente a palestra com Alain Moura. Para não cobrir muito tempo, né, já vão ser duas pessoas que vão falar, a gente já pode partir para a prece inicial e depois eu dou os avisos. Você pode vir lá, por favor. Boa tarde a todos. Vamos manter nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pedindo assistência à espiritualidade amiga que sempre se faz presente, para que possa iluminar nossos irmãos, que eles possam tocar os nossos corações e principalmente que também possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir nessa tarde. Abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, e dá-nos a tua paz hoje e sempre. Que assim seja. Então, sobre a inspiração de Jesus, a proteção dos guias amigos, possamos iniciar mais esse trabalho. O pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. E José Souza, pode ir, fique à vontade. Boa tarde a todos. Que a luz de Jesus nos acompanhe sempre. Bem, passando para falar sobre o despertar para os benefícios do Evangelho no lar. Eu colhei 2 livros interessantes ultimamente. Um foi Boa Nova, do Humberto de Campos, e outro foi Jesus no Lar, do Nélio Luz. E eles parecem que se enquadram um ao outro nesse que nós vamos falar hoje. A trajetória de Jesus, da manjedoura, Nazaré, Cafarnaum, casa de Pedro, lá à beira do lago de Nazaré, né? Uma trajetória, sempre entre os pobres, entre os pastores, né? Os pescadores. E ele sempre deu essa notícia de a missão dele de fundar o reino de Deus, que é a obra divina no coração dos homens. Então, chegando na casa de Pedro, nas tardes, né, ali na praia de Cafarnaum, então ele começou a evangelizar, e também na beira do lago, né? Mas então, quando ele estava na casa de Pedro, ele falou assim: é necessário limpar o vaso da alma para receber as revelações divinas. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, porém na poeira da estrada é gota lamacenta. Mas se eu fosse poeta assim, né? Mas olha, isso mesmo. O vaso da alma é o nosso pé-espírito, é a nossa mente. Para chegar até lá, receber, né, as revelações divinas, que está dentro do nosso íntimo, está no nossa consciência, as ideias estão na nossa consciência. Mas para chegar até lá, a gente precisa limpar nossos corações. É aquela situação, por exemplo, da mãe que
dá uma rela no filho, o filho fica lá acompanhado, tudinho, daquele jeito, não quer entender e tudo mais, fica aquele tempo todo, uma certa raiva da mãe. Depois de um certo tempo ele vai amenizando, aí a mãe vai dar, aí ele se acalma, já entende. A gente vem com essa raiva há séculos, vem com essa raiva há séculos, não é? E Jesus sempre ensina, fazendo a gente tentar entender. É isso aí que ele veio então trazer o Evangelho há 2000 anos atrás. O Evangelho não vem curar ninguém, nem vem salvar, não. O Evangelho vem mostrar como a gente deve fazer. O amor de Cristo nos trouxe o Evangelho para guiar o nosso caminho ao Pai Celestial. Porém, a limpeza do vaso da alma é por nossa conta. E a gente vai batalhando, estamos batalhando. Então, um dia na casa de Pedro, no altar, ele trouxe essa situação. O lar é a escola das almas. O interrelacionamento dos encarnados e os desencarnados nesse ambiente são recursos espirituais para a formação da paz mundial, que começa neste recinto familiar. Se nele recebemos do Senhor, Deus nosso Pai, o pão de cada dia, por que nele não recebemos também o alimento espiritual, dádiva também do nosso Pai Celeste? Ele nos dá o pão através, é claro, do nosso trabalho, mas quem dá o pão nosso de cada dia é o nosso Pai Celeste. E isso a gente recebe no nosso lar, não é? Desde criança. Então, desde criança, nós também poderíamos receber o alimento espiritual. Aqui tem no livro dos Espíritos, pergunta 208, a importância dos pais na educação dos filhos, em ter a responsabilidade dos pais. Eles vão responder por isso aí. Então, naquele instante ali, Jesus institui, funda o culto cristão no lar. Agora, interessante, o culto no lar já existia entre os romanos, entre os pagãos, entre os judeus. Eles tinham seu oratóriozinho lá. Mas não era um culto cristão, onde se ouvia a boa nova, não é? Onde se ouvia o que Cristo veio trazer para nós. Esse foi o fundamento que foi fundado por Jesus. Então, quais são os benefícios do Evangelho do Lar? Primeiro, trazer os ensinamentos de Jesus para o lado da gente. É o que ele disse: olhai e vigiai os pensamentos. No Zen, na religião Zen, eles têm lá dentro do seu código um negócio interessante. Eles têm um sininho. Então a pessoa está fazendo sua atividade, de repente toca aquele sininho. Qual é o significado daquele sininho? É trazer a pessoa para a atenção naquele momento, a atenção plena. Você está pensando em A e B, C, traz a atenção para aquilo ali. Então o Evangelho no lar também traz a atenção da gente para o que é necessário para a gente vir, para a nossa evolução espiritual, para a nossa caminhada. Despertar os sentimentos de fraternidade e harmonia entre os participantes, aqueles que estão participando, né? E elevar o poder vibratório e promover a higienização espiritual no ambiente, no lar, né? Contribuindo assim para a paz mundial, começando pela paz interior de cada um. A paz começa dentro da gente, dentro da família, dentro do lar. Cada lar tendo essa paz, vai se somando e a paz mundial vem daí. Não é uma coisa estipulada, não é um decreto. Então tornando o lar uma fonte de radiação da luz de Jesus. Cada lar que consegue isso aí, né? Então ele já serve de uma irradiação da luz de Jesus para aquela região ali. Como é feita essa prática? 15 a 30 minutos na semana, uma ou mais pessoas. Interessante, uma ou mais pessoas.
Como ele disse, umas pessoas estiverem pensando em mim, eu estou lá perto. Não foi? E a água para fluidificar. Uma prece inicial, a leitura de um texto, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Vinha de Luz de Emmanuel, pode ser Caminho de Verdade e Vida também de Emmanuel, pode ser outro, né? Então ali, depois faz comentários sobre aquilo que se ouviu, vibrações gerais, ou então vibrações sobre algum aspecto que queira fazer, pedidos, né? E a prece final. É assim um tanto simples, mas conecta a gente, conecta com o ensinamento de Jesus, conecta com Jesus, que é o que Ele quer. Ele quer que a gente se conecte com Ele, que Ele é o caminho para o nosso Pai. Finalizando, tem o prefácio que Emmanuel deu para um desses livros, que foi o Luz no Lar. Ele diz assim: quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Fica mais fácil para a gente entender Jesus. E a semana passada teve uma palestrante aqui, que no final ela trouxe uma separatazinha que eu achei muito importante. Eu trouxe até novamente para cá. Eu pedi desculpa, mas não, eu pedi para ela. O convite do Evangelho do Cristo é para despertar a alegria vitalizante que o bem promove na criatura a serviço da vida. Fiquei um pouco sem entender, mas depois eu fui entender mais ou menos. Ela fala da alegria que sentimos ao promover o bem, aprendendo assim a ficarmos aptos à nossa missão de filho de Deus aqui na Terra. Nós somos co-criadores, nós temos uma missão aqui. Mas para isso a gente tem que se tornar apto, né? Dura um tanto de tempo, né? Vai haver uma renovação aí na Terra, dura um tanto de tempo. Nós vamos chegando lá porque Deus é amor. Nós vamos chegando lá. E outra coisa também que Jesus falou é que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Quer dizer, é devagarinho, tudo, mas a gente vai melhorando. É só a gente ter aquela boa vontade, fazer como o menino fez, né? Recuar um pouquinho, abrir mais do nosso egoísmo, não é? Tirar esse ressentimento, né? Abrir mais, dar uma luz, um jeitozinho para a luz entrar pela fresta. Aí a gente consegue. Aqui eu passo a palavra para o nosso amigo Alan. Muito bem, meus queridos irmãos, né? Vamos conversar aqui. Nosso irmão fez esse exórdio muito interessante, né? Mostrando para a gente como é importante o Evangelho no lar em nossas vidas. E, inclusive, tem uma partezinha que ele... Aliás, o exórdio como todo já foi uma preparação para o que eu vou falar. Foi muito bom. A gente fica bem à vontade para poder dar continuidade. Então, o nosso tema, né, de hoje, ele é obediência, ou melhor, aceitação e serenidade ativas. E vamos ver o que isso significa, certo? Então vamos aproveitar o clima que nosso irmão deixou para a gente aqui, né, mostrando Jesus. É sempre bom lembrar, né, caminhando ali, né, toda a sua trajetória no lago, na casa de Simão Pedro. Isso tudo é muito cativante para nós. E houve um dia, desse da preparação de Jesus, que ele convidou os apóstolos a fazer, porque, eu não sei se vocês sabem, mas o chamado Mar da Galileia, ele, na verdade, ele é um mar fechado, na verdade é um lago. Agora sim, de proporções bastante grandes, né? Mas é um lago, ele é fechado. E cercado por terra. Então, onde Jesus ficava normalmente, a maior parte do tempo em Cafarnaum, mas de vez em quando ele fazia alguns deslocamentos de barco para o outro lado, né? E num dia desse ele reuniu os apóstolos e eles, com o barco, atravessaram para o outro lado da margem do lago de Genezaré.
também conhecido como Mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades. Tem esses 3 nomes que ele é chamado. A gente já sabe, quando falar desses nomes, a gente já sabe que está se referindo àquele lago onde Jesus começou suas pregações, na Galileia. E aí, vejam só, pegaram o barco, atravessaram para o outro lado da margem, para a outra margem do lago, e era um lugar onde eles ficaram, segundo a narrativa evangélica, um lugar um pouco deserto. Não era um lugar com cidades, com vilas, né? Porque as vilas eram pequenas, mas naquele lugar específico onde eles aportaram, não era um lugar povoado. Mas mesmo assim, muitas pessoas acorreram àquele local para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a boa nova, a mensagem do Cristo. E é nesse episódio onde ele faz a primeira multiplicação de pães. E é lógico, a gente tem aprendido aqui que a gente deve realmente ler o Evangelho, tem a questão do acontecimento físico real, mas em muitos casos também, ou a mensagem é totalmente simbólica, ou então ela é uma narrativa de algo que aconteceu, mas no meio dessa narrativa tem um símbolo. Então, todas essas narrativas merecem esse cuidado. Então, Jesus estava lá, fez aquele grande evento, muitas pessoas foram atendidas, e chegou um dado momento onde Jesus disse aos apóstolos que voltassem para o outro lado do barco, que ele iria despedir as multidões. E assim ele fez. Depois que terminou de despedir as multidões, ele subiu num determinado ponto, numa parte mais alta, e foi lá fazer suas preces. Era um hábito de Jesus fazer preces, e em muitos momentos ele ia sozinho, porque era um momento dele, né? Isso é interessante para a gente também, até lembrando de Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, essa música é lindíssima, e ela fala de um momento que é nosso com o Pai. Então, merece que a gente se recolha, que a gente fique em silêncio, não tem nenhum, pelo menos um momentinho para a gente fazer isso. Eu sei que no dia a dia é difícil, né? É com o menino dentro de casa, com o trabalho, tem que correr, o pessoal falando aquela agonia toda, às vezes não dá. A gente faz como pode, mas se for possível, a gente deve se recolher. E Jesus se recolhia. E aí acontece um fato inusitado, porque os apóstolos já estavam em alto mar. E o tempo fecha. Né? O tempo já está anoitecendo. E, num dado momento, os apóstolos estavam preocupados ali com aquela agitação do mar. E então, num dado ponto, eles veem alguém se aproximando, caminhando sobre as águas. Essa passagem, ela tem sido muito ridicularizada por um lado, né? Não, ele veio para o caminho das pedras, por isso que ele estava caminhando. Tem muita essa piadinha sem graça. Mas também tem o outro lado da idolatria ao poder de Jesus, né? Então, são 2 extremos. Ele tem que aprender a analisar e tirar o ensinamento que ele quer trazer para a gente. Porque há muito mais coisas aí do que ele possa imaginar. Então, a gente vai apresentar um olhar sobre isso. Então, aquele homem vem caminhando sobre as águas, os apóstolos olham, não se assustam, acham até que é um fantasma. Na narrativa evangélica tem dizendo assim. Ou seja, imaginam que seja um espírito, para ver como ele já lidava com essa realidade, né? E aí, num dado momento, alguém diz, não, mas é o mestre. E Pedro desconfia, mas Jesus se apresenta e eles reconhecem que é ele, né? Ele usa uma fala que é muito dele e eles reconhecem que era ele. Mas Pedro fica assim desconfiado e diz, se és mesmo o mestre, diz que eu vá aí e eu vou andando aí também nas águas, né? E Jesus, aí tem a frase de Jesus, vem. Somente isso, vem. Isso é muito significativo, porque esse vem é para cada um de nós. Não é só para Simão Pedro, né? Mas então, Simão Pedro se atira nas águas. Veja que coisa. Ele se atira nas águas e vai caminhando na direção de Jesus. Olhar fixo no mestre. Mas o vento sopra, as ondas crescem, ele se apavora e começa a afundar. Pede ajuda, Jesus vem lá. Eu estou contando com as minhas palavras, tá, gente? Depois você lê com mais detalhes, que é muito rica. Então, Jesus o tira da água e diz, homens de pouca fé, não é? Aquela passagem que a gente conhece. E leva Pedro para o barco e ali eles se abrigam das tormentas, né? Mas essa passagem, Allan Kardec estuda essa passagem no livro A Gênese. Merece a gente estudar, porque ele faz uma análise da possibilidade de Jesus ter realmente andado sobre as águas, um fenômeno físico. E aí ele levanta 2 hipóteses, porque Kardec era muito coerente e muito cauteloso. Ele não diz
foi exatamente assim que aconteceu. Não. Ele, como um bom cientista que é, ele diz, tem duas hipóteses para explicar esse fenômeno. Uma delas eu acredito que seja mais viável, mas são duas hipóteses que estão aí postas, né? Então a primeira seria a seguinte, de que Jesus estaria lá no morro, né, fazendo sua prece, e num dado momento ele se desprende, se desdobra, ou seja, se afasta do corpo, e ao se afastar do corpo ele vai para o mar e caminha sobre as águas, porque aí era um caso de materialização, era onde as faculdades do perispírito se fazem mais presentes, como o nosso irmão falou aí. Tem que ir aperfeiçoando o vaso, né? Tem que limpar o vaso para poder desabrochar essas qualidades e habilidades que o perispírito possui. Mas tem que fazer a nossa tarefa de casa. E Jesus já tinha totalmente feito as suas tarefas. É um Cristo, né? Um Espírito da mais alta envergadura. E aí, ele aparece lá para os apóstolos e tem toda essa narrativa. Kardec, ele considera que essa seria a hipótese mais viável. Por quê? Porque há alguns sinais ali. O primeiro deles, né, é a questão de que o sinal mais claro que tem ali é que os apóstolos não conhecem. Como é que eles não conhecem? Se conviviam o tempo todo com Jesus, ele vinha andando na frente, mesmo que estivesse de noite, um pouquinho assim, mas como é que não ia conhecer? Porque o fenômeno de aparição, de materialização, ele tem esse algo de não bem definido. Isso é muito comum. Quem acompanha e estuda os trabalhos de materialização, que o Espiritismo estuda, a parapsicologia também estuda, a gente sabe que os fenômenos de materialização eles têm algo de indefinido. Só depois, tanto é que Tomé, quando Jesus se apresenta para os apóstolos e ele está ali para ele, mesmo assim ele fica desconfiado. Eu acho que não é Jesus, não. Por quê? É porque é uma aparição, não é uma pessoa com o seu corpo físico. Então tem uma série de variações ali que só depois do tempo é que tu vai se definindo e vai ficando mais claro quem é. Então Kardec, por conta disso, ele acha que essa é a hipótese mais viável. Mas por outro lado, ele diz que tem uma segunda hipótese, que ele teria ido com o seu corpo físico mesmo. Com o domínio que ele tinha da manipulação dos fluidos, ele poderia levitar. E isso não seria nenhum segredo para ninguém, porque alguns médicos fazem isso, né? Na época de Kardec, tem um bastante conhecido que era o Sr. Rom, que ele levitava com muita facilidade. E não era truque. Né? Tinha pessoas muito sérias e inteligentes, pessoal de ciência que acompanhava e via que aquilo ali não era uma mágica, era realmente um fenômeno físico, fenômeno anímico, mas que permitia que ele sentava na cadeira, levitava ele e a cadeira junto. E aí quem quisesse passar por baixo, podia mexer, e às vezes até tinha movimentos bruscos. Né? Enfim, então ele levanta essas duas hipóteses, que é perfeitamente possível, tanto uma quanto a outra. O caso do desdobramento, Kardec também estuda muito isso, as aparições de pessoas vivas são perfeitamente possíveis. Então você pode, em dado momento, alguém aparecer para você, e se alguém que está encarnado, mas ele aparece lá. Pode ser uma visão, apenas uma aparição que só você veja por ter mediunidade, mas pode ser uma materialização de todo mundo, quem é ou quem não é médium está vendo. Porque fica algo mais físico, tangível. Bom, mas para a gente o que interessa é a mensagem que está escondida aí. Escondida não, está assim, não totalmente revelada, porque precisa de algumas chaves de entendimento para compreender. A primeira coisa é esse chamado de Jesus, né? Então, é um chamado para todo aquele que quer fazer a limpeza do seu vaso, né? Para todo que quer buscar conexão com Ele, para que possa ter a conexão com Deus também. Esse é o primeiro ponto. A outra questão é a seguinte: se você estivesse num mar de noite, ou anoitecendo, as águas agitadas, qual seria o lugar mais seguro para você ficar? Quem me diz? Pode eu beber uma água? Terra. Muito bem. Mas só você está no meio do mar. Ah, tá. Nesse caso aí, qual é o lugar mais seguro para ficar? Dentro do barco. Dentro do barco. Mas gostei, realmente eu preferia estar na terra também, eu sou medroso até com água. É o lugar maior, o lugar mais seguro. Mas o barco, nesse caso, é o lugar mais seguro. Então Pedro se joga, quando Jesus o chama, ele se joga na água. Ou seja, ele sai do seu lugar de segurança, ele sai do seu ponto ali de
de hábitos, da sua zona de conforto, né? Então, para seguir Jesus, a gente precisa sair da zona de conforto. Porque se ele ficar só, não, eu quero meu trabalhinho, a minha família, tem que passear, ganhar um dinheirinho aqui e construir minha vidinha aqui, vai ser difícil eu fazer essa limpeza do vaso, que eu tenho que me arriscar em muitas coisas. Agora, um risco consciente, controlado, né? Eu tenho que me arriscar, por exemplo, a não ser compreendido, me arriscar a ser um tipo de chacota, me arriscar a, por exemplo, um homem, porque que fala, é muito bom ser sorridente, na verdade, é até um presente, é algo que ele pode dar para alguém. Mas um homem, por exemplo, se ele for sorrir para uma mulher desconhecida, ele corre o risco de ser mal interpretado, não é verdade? A mulher também. Então, assim, mas mesmo assim a gente deve fazer, mesmo correndo o risco. Porque, lógico, ele não vai fazer expansões assim, exageradas, mas dar um sorriso, tratar bem, ser, né, cordial com as pessoas, mesmo que em algum momento a pessoa não interprete adequadamente. Mas ele precisa correr esse risco. Então, isso chama muita atenção. A outra coisa que é extraordinária aí é porque Pedro, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está ali fixo em Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas quando vem as ondas, os ventos, ele começa a afundar. É como se ele perdesse a conexão. Isso é importante a gente pensar, porque na vida, em muitos momentos, a gente perde a conexão com o espiritual, perde a conexão com o divino, perde a conexão com aquilo que vai nos promover o desenvolvimento espiritual. Porque a gente começa, por medo, por insegurança, começa a dar valor demais a essas ondas, a esses ventos. Essas ondas e ventos representam os problemas que a vida nos traz, as vicissitudes de um modo geral, os aperreios que a gente passa no dia a dia. E andar sobre as águas, o símbolo aí é muito interessante, e ele é recorrente, não só na Bíblia, no Evangelho, mas nos escritos das religiões antigas, que a água representa a horizontalidade. Ou seja, você pegar a água, você pode, o recipiente que você botar e você virar, ela sempre vai ficar na horizontal, não é isso? Ou não? Então ela é um símbolo que representa a horizontalidade, ou seja, a vida material, as preocupações humanas, o envolvimento com a matéria, tem essa conotação. Já o fogo é um símbolo que representa a espiritualidade, a verticalidade, a busca de algo mais sutil, algo espiritual. Porque o fogo você pode botar em qualquer posição também, ele vai estar apontando para cima. São símbolos. A água, Jesus fala para Nicodemo, aquele que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você vai mostrar que existe uma distinção entre os dois, ou seja, o corpo físico, que é a água, a matéria, a matéria é matéria. A matéria vem da matéria, mas o Espírito não, ele é a parte da matéria. O Espírito vem nos mostrar essa trindade, a trindade do Espírito é essa, né? Deus, Espírito e matéria, que são os três elementos gerais do universo. Pois bem, então, quando a representação, o símbolo de Pedro afundando nas águas, é justamente quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, e nós afundamos na horizontalidade, ou seja, a gente adota posturas de quem está voltado mais para a matéria. E aí que posturas são essas? São muitas, né? Mas o desânimo, a revolta, a fuga, porque às vezes é um problema, a gente foge. Aí foge para se divertir demais, fingir que não está acontecendo, foge para as drogas, para a bebida. De outra vez a gente cai em desânimo e chega até depressão, muitas vezes, e até pensar em suicídio. São fugas. Né? Ou melhor dizendo, aí são tristezas, ou seja, alimentadas por nós mesmos, desânimo, a gente está desanimado com aquilo que está acontecendo com a gente. E tem também a questão da revolta, porque a gente não quer aceitar que aquilo está acontecendo com a gente. Então, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre a questão da resignação, porque a resignação seria justamente essa postura que nós temos diante dos problemas que nos acometem, os problemas que chegam para nós, sem cairmos na revolta. E aí, gente, vamos lá. Seguindo dessa imagem aqui de Jesus, que o pessoal no Instagram não vai poder acompanhar, mas a gente vai falando o que é, certo? Bom, será então que a resignação é viver triste? Porque a resignação é muito mal compreendida. Então se eu tenho um problema, eu tenho que aceitar, eu tenho que me resignar, então eu tenho que ficar triste com aquilo, viver triste. Não, não é. Não tem nada a ver com tristeza, resignação. A imagem aí que tem uma flor, né, brotando no meio do deserto,
Está mostrando isso, eu tenho que florescer mesmo que as condições estejam muito adversas. É suportar aquela condição, mas florescendo. E não se entregando à tristeza. Por outro lado, o que é muito comum, é que tem uma visão de que resignação é conformismo. Eu tenho que me conformar com aquela situação e pronto, viver seguindo aquilo ali. Então, se eu estou numa situação de pobreza extrema, por exemplo, que é muito difícil de sair dela, porque a mobilidade social no nosso país e em outros também, mas no nossa missão de casa, né? É bem difícil, você estar numa pobreza, na miséria, você sair daquilo ali é muito complicado. É complicado. Por uma série de motivos, né? Até a questão da autoestima. Porque eu lembro uma reportagem uma vez, uma senhora que trabalhava no lixão, ela se envolveu num projeto social, ela conseguiu sair, né? Criaram uma cooperativa que fazia reciclagem de lixo, e ela conseguiu sair do lixão. E ela revelava, ela era uma das mais ativas lá em Antigas, ela dizia o seguinte: na época que eu estava no lixão, eu me sentia também no lixo. Ela se sentia parte daquele lixo. Veja que situação. Como é que eu vou sair dessa situação se eu também me sinto um lixo? Então não é fácil. Tem que ter cuidado em criticar, né? Mas a gente deve ter em mente que a gente deve lutar para sair daquela situação. A gente botou um caso extremo aí para a gente já nos despertar esse entendimento. Mas existem situações muito mais cômodas, vamos dizer assim, e que a gente se entrega e não corre atrás. Então não é isso que a resignação significa. Herculano Pires, ele faz tem uma mensagem, um livro, né, que é a resignação espírita. E olha o que ele coloca para a gente. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Então a aceitação que ele está falando ali, é justamente a resignação, é isso, não é conformismo, ela é ativa. Então eu tenho um problema, mas eu tento resolver, mas eu tenho que aceitar. Então, por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe que nunca me apoiaram. Alguém já passou por isso aqui? Não precisa me dizer não. E aí, como eu sofro com isso, meus pais não me apoiam, e às vezes até apoiam meus irmãos ou irmãs, mas não me apoiam. É como se eu não fosse querido. Isso é muito comum na história. Não tem uma família que não tenha algo desse tipo. Não é verdade? Mas aí a questão é, o que eu vou fazer? Eu não tenho como mudar, eu não vou ter como ter outros pais. Esses pais eu tenho que aceitar, é a realidade que eu tenho. Agora, o fato de eu aceitar que a minha situação é Deus me colocou aí, não quer dizer que eu tenho que me submeter a maus tratos, não quer dizer que eu tenho que me submeter e aceitar a tentativa de me diminuir, porque há muitos casos que a família diz: você não serve para nada, você não vai dar para nada. Já ouviram isso? Graças a Deus que não ouviram na sua casa, mas conhece alguém que já ouviu isso. Imagina o que é lidar com isso. Então a resignação eu tenho que aceitar, meus pais são desse jeito, são problemáticos, mas eu não vou me entregar a isso, eu vou tentar reverter a situação. Eu não vou me submeter a isso aí para poder eu crescer e ser feliz. Por outro lado, quando eu formar minha família, eu não vou dar prosseguimento àquele ciclo, porque muitas vezes a gente reproduz, como diz a música lá que a gente repete o que nossos pais fizeram, né? Somos como nossos pais. Muitas vezes a gente faz isso mesmo, mas temos que trabalhar a resignação, tentar sair disso, não submeter e não replicar. Pois bem, é isso que o Espiritismo nos convida. Eu trouxe 2 casos aí, eu não sei se vocês viram já esse filme, Rainha do Catuê. Ele teve um tempo na Netflix, uma vez passou na Globo, mas eu acho que procurando, encontra no YouTube. É lindo esse filme, e é baseado em fatos reais. E a história de uma menina africana que morava, o país já era pobre, e ela era a pobre do país pobre, era miserável mesmo. E a casa que ela tinha sua mãe e os irmãos, o pai faleceu e ela ficou assim, completamente na miséria. A casa, ela morava numa ruína, nem teto tinha, não tinha teto onde eles moravam, de tão miserável que eles ficaram. E aí, ela vendia bala na rua para poder ajudar a mãe a fazer alguma comida para a família. Ela era uma criança. Mas ali não tem nem o que se falar de trabalho infantil, porque nós estamos falando de extrema miséria. Né? E tinha que fazer alguma coisa. Até que um dia, ela andando lá pela invasão onde ela vivia,
ela viu uma casa assim meio caída, viu um movimento lá, e ao chegar lá percebeu que havia um homem que estava ensinando as crianças de lá a jogar xadrez. E ela ficou desconfiada e tal, mas tomou coragem e entrou. Quando ela entrou, o pessoal queria sair porque o mau cheiro dela, né? Pobreza extrema, não tinha como fazer nenhum asseio, ela realmente com um mau cheiro. Mas o professor, esse homem, ai meu Deus do céu, que coisa linda, né? Ele foi um que ele se resignou com sua situação, mas correu atrás para resolver. Correu atrás, estudou, conseguiu se formar. Quando se formou, voltou para o lugar onde ele nasceu, que era miserável, para ajudar as crianças de lá a saírem daquela condição também. Coisa linda, né? E aí, ele começou você quer jogar xadrez? Quer tentar? E começou a ensinar para ela em pouco tempo. Mas só a reencarnação para ensinar, para explicar isso para a gente. A menina se tornou um destaque no jogo do xadrez. Não tinha adulto que ganhasse dela. E aí, pelo menos ali onde ela vivia. Então, o professor foi falar com a mãe para poder levar ela para participar de um determinado torneio que poderia dar visibilidade a ela e ela poder se tornar uma enxadrista realmente internacional, né? E aí, mas a mãe era muito... Gente, não dá para criticar porque é muita miséria. E ela é ignorante. Não, aqui essa coisa, ela fica jogando, ela tem que vender as balas na rua para trazer comida para dentro de casa. Como é que eu vou... Porque tinha que pagar uma taxa de inscrição e ela não tinha dinheiro. E o professor foi falar sobre isso com ele. Ele também não tinha dinheiro. O dinheiro que ele tinha, ele empregava no projeto dele. Mas ele conversou, foi mostrando e dizendo que a menina, a filha dela, era um destaque e tal, até que ela aceitou. Né? Reconheceu aquilo ali e resolveu ajudar a própria filha. Ela disse, eu vou dar um jeito. Ela lembrou que tinha um amigo de infância que disse a ela que se um dia ela precisasse, ela procurasse. Então, ela foi lá pedir ajuda para ter o dinheiro para fazer a taxa de inscrição da filha no torneio. Quando chegou lá, o rapaz recebeu ela muito bem, né? E ela ainda uma mulher bonita, apesar da miséria, com ser uma negra bonita, assim, né? Com todas aquelas características ali da região da África, né? Aquele tipo de vestimenta dele, mas muito pobre mesmo, usando uma roupa assim, mas ela conservava a sua beleza e os traços do olhar, lógico, né? Marcados pela pobreza, pelo maltrato, mas conservava a beleza. Então ele disse que a ajudaria, mas em troca, ele ia querer um envolvimento com ela, né? Que ela cedesse a ele sexualmente. Ela olhou assim e disse, não vai dar. Ela foi feita, né? E saiu dali triste, chorando, mas estava decidida a ajudar sua filha. Então ela volta para casa. E ela só, o único bem que ela possuía era um vestido que sua mãe tinha deixado para ela, um vestido bonito. Aquelas cores das roupas africanas são muito vistosas, bonitas, né? E ela tem algumas amigas moçambicanas que me deram até um quadro de presente uma vez. É tudo muito bonito, muito vistoso, né? As cores. E ela resolveu vender. Era o único bem que ela possuía na vida. Era aquele vestido. E ela foi num lugar para vender, oferecendo um preço abaixo, porque quando ele está na pior, né? Infelizmente ele exige esse hábito, que é comprar matando, né? Você está precisando, então você oferece bem baixo o valor. Mas ela precisava e aceitou. E vendeu o vestido, pegou o dinheiro e fez a matrícula da menina. A história é linda, né? E baseada em fatos reais. E a menina realmente explodiu, né? Valeu a pena o esforço da mãe. Mas o que é bonito nisso? É você aceitar que é pobre, aceitar a sua condição, a sua luta, mas não fugir, não se revoltar, não aceitar convites escusos, e fazer o bem com as suas forças, no limite de suas forças. E ela fez assim, é linda a história, vale a pena assistir. Por outro lado, e esse é um exemplo de resignação ativa, não é? De aceitação ativa. É aquele que aceita a sua condição, mas luta, que trabalha e vence. Muitas vezes a gente não consegue ter o tipo de vitória que a gente imagina, mas só o fato da gente suportar, de enfrentar, já é uma vitória. Mas enfim, por outro lado, temos no livro Paulo Estevão a história do velho Joquebed. Né? O velho Joquebed, que é o pai de Gesiel, que depois mudou o nome para Estevão, né? E que é o mesmo Estevão que era discípulo de Simão Pedro e que tem um papel importante na história de Paulo de Tarso. Enfim, Joquebed era judeu, ele tinha
terras, mas quando houve a invasão de Roma, eles tomaram as terras dele, só deixaram ele com um pequeno sítio. E aquela vastidão de terra que ele tem, ele perdeu tudo. E ele nunca se conformou com aquilo. Ele, na verdade, ele vivia revoltado. E depois de alguns episódios onde ele apanhou dos soldados romanos injustamente, né? Vamos dizer assim, né? Pelo menos naquele momento ali, porque a gente não lembra do que a gente fez anteriormente, né? A gente acha que é injusto o que ele está passando agora. Quando ele está apanhando, a gente não lembra, mas quando ele está batendo, normalmente está lá no passado, né? E vem as repercussões de nossas atitudes. Enfim, ele resolveu, surgiu um edito lá, se alguém quisesse reclamar alguma coisa lá junto aos romanos, ficassem à vontade. É incrível como a gente cai nessas conversas, né? E aí ele foi lá para reclamar as terras que tinham tomado dele. E aí o que o cara lá, o juiz romano, que era o dono da terra, disse: ah, você foi? Então você vai perder a terra sua. Tomou o resto de terra que ele tinha. Em vez de devolver, tomou o resto que ele tinha, aquele sítiozinho onde ele vivia justamente com Gesiel e Abigail, seus 2 filhos. A esposa dele já tinha falecido. Ele se revolta, o que ele faz? Toca fogo na propriedade daquele homem, aquele senhor poderoso. Ao fazer isso, ele condena a família. Revoltou-se, não se resignou, não aceitou. Sua revolta trouxe uma série de repercussões. Ele foi preso e morto. O filho, Gesiel, foi preso e jogado para trabalho forçado nas galés. E a filha Abigail foi solta pelo mundo. Se ficou sem eira nem beira. Mas os mecanismos da bondade de Deus, algumas pessoas a acolheram e ela foi criada como filho, mas sempre muito frágil. Por conta do sofrimento, vê o pai sendo torturado e morto, vê o seu irmão querendo ser aprisionado e afastado da família. Bom, tudo bem que depois tem toda a história que Gesiel acaba aportando lá em Jerusalém, em contato com Simão Pedro, e se torna um grande trabalhador e é apedrejado, e é o primeiro mártir da história do cristianismo. Mas alguém pode dizer, sim, mas então Joquebed fez uma coisa boa, porque se ele não tivesse aquela besteira, não tinha acontecido aquilo. Não é assim. Ninguém vem predestinado a fazer coisas erradas, a gente faz por nossas escolhas. Só que Deus é sábio e tem mecanismo para aproveitar as besteiras que a gente faz. Então as coisas poderiam ter acontecido de uma forma melhor, se ele tivesse tido resignação. Mas ele optou pelo caminho mais difícil. Deus aproveita isso, porque respeita o nosso livre-arbítrio, e aí, mas aproveita aquilo ali, encaixa e faz as coisas acontecerem. Tem todo o domínio de Deus sobre suas leis. É assim que funciona. Bom, então esses são exemplos que a gente tem. Um bom exemplo de resignação e um mau exemplo que foi o de Joquebed. Aquele que não aceita, simplesmente se revolta e começa a fazer besteira. Quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes no mesmo dia tem hora que está resignado, tem hora que está revoltado, tem hora que está desanimado, a gente fica oscilando assim. Alguém fala um negócio para a gente responde na hora. E eu não levo desaforo para casa. Ou seja, não se resigna, se revolta, que alguém possa nos confrontar. São pequenas coisas que acontecem no dia. Já em outro caso, puxa, vou tirar por menos. Não é bem, vou pensar de maneira diferente. A gente consegue. Às vezes no mesmo dia a gente passa por essa oscilação. Bom, então, aqui tem uma mensagem que é de Balzac. Veja que interessante, veja como é a visão equivocada da resignação. A resignação é um suicídio cotidiano, ou seja, se eu vou me resignar, eu estou me matando todo dia. Mas não, ele não entendeu bem o que é a resignação. Que resignação não é perder a nossa capacidade de agir, perder nossa vontade, não é negação da vontade. Eu trouxe essa imagem aí que o pessoal do Instagram não está vendo, mas é um passarinho que está no meio do inverno, vento, neve, e ele está ali firme, se segurando na rocha. A resignação é isso. A resignação é a gente permanecer firme, mesmo quando as coisas estão tumultuadas. Então ele está ficando cada vez mais forte. E esse é o comportamento e a natureza dos bons espíritos, que são imperturbáveis. Jesus, por exemplo, é imperturbável. Nem sequer ele sendo morto ali, ele se perturbou. Mas é uma construção. Ele fez a limpeza do vaso dele ao longo dos séculos, dos milênios. Nós estamos fazendo agora. Não conseguimos fazer como ele agora, mas conseguimos fazer em pequenas coisas. Para a gente aprender um dia a ser também um espírito imperturbável, que nada nos ofende, que nada nos tira do prumo, nada nos tira o equilíbrio. E aí, seguindo, a resignação, é outra imagem aqui, pessoal, é uma velazinha no meio do escuro. Então a resignação seria algo como a gente manter acesa a chama de uma vela em meio às sombras.
A coisa está difícil, mas que mantém aquela chamazinha acesa. Não se desespera, não se revolta, continua seguindo o caminho. Esse outro pensador, filósofo francês, que é Jean-Paul Sartre, ele tem essa frase que é bem conhecida: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso é genial. Não importa que meus coleguinhas lá na infância faziam bullying comigo, o que importa é o que eu estou fazendo com isso que aconteceu comigo. Não importa se eu não tive apoio da família, não importa se meu namorado me deixou, não importa se a minha namorada me traiu. O que importa é como é que eu vou continuar a partir desse ponto. Eu vou continuar como perturbado ou vou manter meu equilíbrio? Isso é que realmente importa. O fato em si, ele tem a sua importância, mas ele é muito relativo. O que importa é como é que está o meu mundo interior diante de todos esses problemas que nos acontecem. Bom, e aí o nosso desafio é ressignificar os problemas, ressignificar as vicissitudes. Ou seja, dar um novo significado, pensar diferente. Então, tudo bem, aconteceu, era um problema lá, mas eu não sou aquilo que diziam que eu era. Aquilo que fizeram comigo foi uma experiência, mas eu não vou mais valorizar aquilo. Vou olhar de uma maneira diferente. O que é aquilo que me ensinar? Então eu estou ressignificando, dando um novo significado à minha vida e às coisas que me acontecem. Em vez de ficar se lamentando, remoendo, relembrando, guardando mágoa, né? Em vez de ficar fazendo isso, a gente adota uma postura um pouco mais madura. Já é possível a gente fazer isso. Não estou dizendo que é fácil, mas já é possível a gente fazer. Temos condições. Bom, e aí essa mensagem dessa menininha caminhando, né, na estrada, eu gosto dela porque a resignação é isso. É Jesus dizendo: vem, e eu não parando de caminhar, caminhando para a luz, não é? Olha, ela está caminhando na estrada e tem a luz lá no fundo. Então, continuar caminhando. Essa referência é muito comum até nos filmes. Quem se lembra daquele filme, animação, né? Que era daquele peixinho, Procurando Nemo. Vocês assistiram? Não tinha uma amiguinha do Nemo? Como era o nome da amiguinha? Dolly. Não é Dolly? Dory, né? E o que ela dizia? Que ela tinha problema de memória, né? Problema sério de memória. Ou seja, tinha uma limitação. Mas apesar da limitação, qual era o lema de Dory? Continue a nadar, continue a nadar. Ou seja, sempre em frente, sempre caminhando. Né? Um outro filme também que traz essa referência é Forrest Gump. Porque ele, além de ter problemas físicos, quando era criança, ele também tinha algum distúrbio, né? algum desequilíbrio que eu não sei como é que classificaria. O pessoal daqui é da área de psicologia, psicanálise, pode até dizer aí para a gente qual seria, o que ele tinha, né? Se era autismo, o que era. Mas enfim, ele tinha uma limitação para poder viver num mundo que não respeita os diferentes. Né? E o lema dele, é bonito isso, que era, ele com umas próteses nas pernas, né? E a amiga diz: corra, Forrest. E ele leva aquilo para toda a sua vida: corra, Forrest, corra, Forrest. Ou seja, não importa a limitação que a gente já traz, e não importa o que está acontecendo de prejuízo, de barreiras, eu tenho que correr, eu tenho que ir para frente. E isso também é recorrente em Jesus, porque toda vez que ele curava alguém, toda vez não, mas em vários casos ele dizia: levanta-te e anda. Com o paralítico foi assim, né? Levanta-te e anda. Ou seja, levante dos seus problemas, sai um pouquinho, sai dessa zona de conforto, sai dos teus problemas, sai da lamúria e caminha. E é esse o convite que Jesus nos faz. Para a gente não se paralisar, porque os paralíticos todos curados por Jesus, têm esse símbolo de nós quando estamos paralisados na horizontalidade. A gente não quer sair daqui. Então eu não faço nenhum esforço, nenhum movimento para poder buscar minha espiritualidade. Estou paralisado. Então é preciso a gente lembrar. Não estou dizendo que não ocorreram as curas físicas, mas o escritor evangélico, ele aproveitava um acontecimento e inseria ali um ensinamento espiritual. Isso não sou eu que digo, não, porque isso é da tradição judaica mesmo. O pessoal da Cabala, isso é muito comum para ele. Os diversos níveis de entendimento. E isso não é só entre os judeus, não. Sobre diversos antigos, pensadores antigos, eles escreviam dessa forma, notadamente os orientais. Com o espiritismo, ele tem uma linguagem mais direta. Porque é um momento agora de transição e amadurecemos já cientificamente, a ponto de poder compreender uma fala mais direta sobre esses assuntos. Mas naquela época era difícil.
eram povos semi-bárbaros. Era um povo que saía. Aliás, a gente mesmo não faz muito tempo que a gente ia para. Tirava um domingo e botava. Ó, tô com roupinha de São João aqui, né, gente? Né, porque também no Caruaru e no São João. E a gente iria, por exemplo, à praça para ver alguém ser enforcado, alguém ser decapitado. Ia com a família para assistir. Não faz muito tempo, não, que a gente, enquanto a humanidade fazia isso. Então imagina como era a época de Jesus. Você falar de amor, de paciência, de tolerância. Era uma mensagem revolucionária. As pessoas querem associar Jesus a um tipo de revolucionário político, mas na verdade era um revolucionário do ponto de vista moral e espiritual. Ele trazia uma mensagem renovadora, transformadora, e que terá, óbvio, nosso irmão falou muito bem, quando eu me transformo por dentro, o que está por fora naturalmente vai se transformar. Mas é preciso que muitos o façam, né? Enquanto só são alguns poucos, você não sente esse efeito, mas quando forem milhões fazendo isso, o mundo vai mudar realmente. Teremos uma outra situação. E já vem mudando. O mundo já é bem melhor do que há 300 anos atrás, por exemplo. Enfim, continuando, a frase de Clarice Lispector, olha que interessante. Eu não aguento a resignação, como devoro com fome e prazer a revolta. Isso é interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não se resigna porque a gente gosta de viver revoltado. A gente gosta de reclamar, a gente gosta de dar uma brigadinha. E aí fica difícil. Como é que você resigna? Eu até entendo que é necessário e bom, mas eu gosto. E aí o que é isso? Você sabe, eu acho linda essa foto. O pessoal não está vendo? É um elefante, né, caminhando na corda bamba. A carinha dele não é boa, né? Está um pouquinho, mas está com a carinha boa, apesar de estar aí. Cai, mas não cai na corda bamba. Mas ele representa a gente. Por que eu botei o elefante? Não é porque a gente está um pouquinho gordinho, não. O peso que ele carrega é o peso do passado, dos hábitos. Veja, Clarice Lispector, eu devoro com prazer a revolta, ou seja, eu estou acostumado, né, a alimentar aquele tipo de comportamento. Então eu tenho dificuldade de manter o equilíbrio hoje, porque no fundo eu gosto. No fundo eu gosto de reclamar. No fundo eu gosto de falar mal dos outros. No fundo eu gosto realmente. Quer saber? Eu estou nem aí. Você ser indiferente diante de um problema, diante da responsabilidade. Então, quantos pais abandonam os filhos? Que existem filhos órfãos com os pais em casa, não é? Que existe isso também. Ali, mas os pais não dão atenção nenhuma. Aliás, agora uma parte, que a festinha de criança é o típico caso de separação da família, porque ficam as mulheres falando alguns assuntos ali, as mães, os pais falando outro assunto ali, e as crianças pitando sete, não é assim, festinha? Ou seja, a família está toda separada. Não é interessante? E aí depois, mas eu levo meus filhos para passear, eu convivo com eles. Não, você foi lá conviver com os homens que estavam conversando. Não estava convivendo com seu filho. Então são coisas que merecem nossa reflexão. Bom, nós temos dificuldade por isso, porque a gente traz essa bagagem do passado aí, que muitas vezes a gente tem dificuldade realmente para aceitar. Mas vamos lá, vamos para o texto do Evangelho. Não precisa ler tudo, eu vou explicar, mas a gente pode se prender as palavras-chave aí. Olha, no primeiro trecho tem obediência e resignação, e depois companheiras da doçura e muito ativas. Obediência e resignação, companheiras da doçura e muito ativas. Mas o que é ser doce, gente? O que é ser doce? É falar meloso? Entre os namorados, né, quando estão começando, aquele meu amorzinho, meu queridinho, meu chuchu, né, essa coisa. Não é bem isso, não é essa doçura. Também não é aquela doçura que na verdade é um verniz social. Que eu posso muito bem chegar assim, Tarcísio, meu amigo, você tem sua vaga no seu apartamento, né? A vaga do seu carro? Não tem na sua? Então eu moro lá, vamos supor que eu morasse lá também, e eu vou receber um parente muito querido meu. Eu digo, Tarcísio, meu querido, eu gosto muito de você. É o seguinte, eu estou recebendo um parente aqui, ele vai botar o carro dele na sua vaga, tá certo? Tá bom, meu querido? E aí, Tarcísio vai dizer assim, sim, mas eu vou botar meu carro. Não, eu sei que você vai dar um jeito. Você é desenrolado. Veja, esse tipo de... Não é essa doçura que está falando aí, porque isso aí é camuflar a má intenção, né? E a gente faz isso com certa frequência. A gente, para obter alguma coisa de alguém, às vezes usa desse artifício de falar manhoso, de falar meloso. Mas não é esse tipo de coisa. Não é aquela pessoa que é tão melosa que você, quando conversa com ela, já pode medir a taxa de açúcar e você está quase diabético. Não é isso. Não é esse melado, não. É a doçura ativa. E a doçura ativa, ela tem a ver com ação pacífica.
É essa doçura que ele está falando. Algo acontece comigo e a minha ação é pacífica. É essa doçura que ele né? Então merece nossa reflexão. No livro da Esperança, de Emmanuel, ele cita algumas situações que podem representar essa doçura e a pacificação, né? Que é o capítulo 21. Vamos supor que os outros têm pequenos deveres e você surpreende que eles não realizaram seus deveres. Por exemplo, alguém estava responsável de lavar o prato naquele dia e não lavou os pratos na pia. Já passaram por isso alguma vez na vida? Né? Então você, puxa vida, não é fulano. Não. E aqui que eu vou fazer? Eu vou transformar aqui numa guerra? Essa é a questão. E ele diz assim, nesse caso, sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Veja, fizemos isso, a pessoa esqueceu. O que pode acontecer? Eu não estou falando daquele caso renitente, que sempre acontece, né? Você vai ter que conversar com a pessoa, mas mesmo assim sem fazer guerra. Então, ele começa dando esse exemplo. Esse é um caso de ação doce. Então, eu vou passando num lugar, tem uma casca de banana ali no caminho. Não fui eu que joguei. Era a responsabilidade do outro tirar. Eu vou deixar ali porque não é responsabilidade minha. Então eu vou ali e tiro. Né? E isso é o caminho da ação pacífica. Não vou sair brigando. Quem foi que jogou essa casca de banana aqui? Dizer que venha tirar. Não precisa fazer isso. A gente mesmo vai lá e tira. E talvez até o nosso exemplo ajude as pessoas a modificar o seu comportamento. Porque a gente convence muito mais pelo exemplo que ficar falando, bradando com os outros. Bom, aí ele traz alguns outros exemplos, tá certo? Mas aí, quando se te caluniaram abertamente, por exemplo, no trabalho, fulano ele é incompetente. Não é raro receber esse tipo de calúnia. Está fazendo direitinho ali, mas não tinha alguém. Não, é incompetente. E às vezes tem amizade com um chefe, uma coisa, vai lá e dedura a gente. E aí o que a gente faz? Tolera serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Ou seja, a minha resposta é continuar trabalhando corretamente, mostrando a minha competência e minha dedicação. Naturalmente aquilo vai se dissipar, porque os outros vão ver. Né? E o caluniador vai ser desmascarado pelo nosso comportamento adequado. E a gente tem ajuda para isso. Mas você fala, não, eu tenho que ir lá, porque eu tenho que ir lá mostrar. Normalmente não funciona. Até porque tem pessoas que ele quer explicar uma coisa, ele não está interessado em explicação. Por mais que você explique, ele não quer, porque ele já está contaminado. Então eu preciso mostrar com o trabalho. Bom, tem outros aqui, mas vai pular, nosso tempo já está meio adiantado. Mas, continuando aqui, certo? Olha, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Um tem mais a ver com a razão, com compreender a situação, realmente faz sentido, e o outro tem a ver com sentir. Eu sinto que preciso aceitar aquela situação. Algo me diz assim, vale a pena. A resignação é por aí. E assim, olha, e as duas são forças ativas que carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, quando eu me revolto, né, o fardo das provações cai, porque eu deveria carregar o meu fardo. Quando eu me revolto, eu perco o fruto da prova. Eu deveria suportar aquela prova e não me revoltar. Quando eu me revolto, eu perco o benefício que aquela prova poderia me dar. O fardo cai. E não é à toa, né? A resignação é filha da fé. Ou seja, eu preciso confiar para poder aceitar, mesmo de forma ativa, né? Tentando resolver os problemas, fazer o meu melhor, mas eu preciso confiar. E foi o que faltou a Pedro, por isso ele começa a afundar. Jesus também nos diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então ele nos convida a tomarmos nossa cruz. Ou seja, a aceitarmos a condição que estamos encarnados e viver da melhor forma possível com aquilo que eu tenho. Às vezes eu venho com uma doença difícil, às vezes eu venho com um corpo que eu não gosto muito, às vezes eu venho com, eu não queria esse nariz, eu não gosto muito do meu nariz. Tudo bem, quem quiser fazer plástica pode fazer, porque está aí, são recursos, tá? Não tem problema nenhum. Mas a gente pode aceitar, se eu vim daquele jeito, por que não me aceitar daquele jeito? Foi o que Deus ofereceu para mim.
nasci num local com um corpo de tal forma, com os amigos e a vizinhança ali, com a família que eu tenho. Por que não aceitar? Preciso confiar, né? E tomar a cruz, como Jesus nos dizia aí. Então nós podemos seguir. E tem aquela passagem que nosso irmão até citou, a do fardo leve, que Jesus diz o seguinte, eu até coloquei ali, que ele diz que tomai sobre vós o meu jugo, né, e tereis o repouso para vossas almas. E depois ele explica, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo, ou melhor, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que isso quer significar? Porque o jugo, eu não sei se vocês sabem, é aquela madeira que se coloca no boi para ele não sair do caminho, né? Ou seja, é um símbolo também. Jesus está dizendo, o jugo de Jesus é a orientação dele. Ele está mostrando o caminho para ele seguir. Só que é leve, é suave, porque ele não impõe. Jesus não nos impõe o seu jugo. E o fardo com Jesus é leve, porque quando a gente se resigna, quando a gente aceita uma vivência proposta por ele, carregando nossa cruz e fazendo o melhor possível, os problemas se tornam mais leves. A gente tem mais esperança, mais confiança, a gente enfrenta com mais alegria. Quando não temos isso, normalmente a gente sucumbe. Eu tinha um amigo meu que ele se dizia materialista e ateu, né? Ele dizia que era ateu, não gostava de ter materialista, não. E aí não acreditava em Deus de jeito nenhum. Ele passou por... E ele tinha argumentos muito fortes, era difícil conversar com ele. E era de um jeito tão forte que se você não tomasse cuidado, o magnetismo dele te levava para aquele lugar de perturbação, de não aceitação de Deus em nossas vidas. E aí um dia ele passou por um problema muito grave. Muito grave. Ele envelheceu da noite para o dia. E perdeu o vício, ele perdeu o vício. Não tinha onde se apoiar. Então, quando a gente tem essa busca por Jesus, seus ensinamentos, a vivência do amor, como ele ensinou para a gente ganha forças para enfrentar todos os problemas. Então, muito bem. E existe um motivo para a gente ser resignado. Que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca, que a gente vai quitando certas dívidas do passado. A gente suporta nossas provações, nossos problemas, as dificuldades da vida, porque suporta tentando resolver, né? Se tem um espinho no meu pé, eu vou tentar tirá-lo, mas enquanto ele estiver lá, eu vou me aguentando. Nossa irmã falou da fibromialgia um certo dia aqui, para a gente, nossa irmã Cláudia. Ou seja, não tem como curar ela, eu tenho que conviver com ela, então eu tenho que aceitar. Agora, vou buscar todos os recursos para minimizar os danos, né? Minimizar o sofrimento. E um dia que aparecer uma coisa que realmente resolveu, eu vou correr atrás também para resolver. É assim que a resignação fala, eu tenho que aceitar. Não adianta ficar revoltado, se lamuriando, né? Reclamando, que não vai resolver o problema. Enfim. E muitas vezes, essa doença, esse problema que a gente tem hoje, nos ajuda a quitar dívidas do passado. Então, vale a pena a gente suportar. Tem também a questão da aprovação, porque o sofrimento desenvolve nossa inteligência, desenvolve nosso senso moral. Então, são provas que a vida coloca para a gente para que a gente se desenvolva. Vale a pena, então, ser resignado. Tem efeito na reentrada no mundo espiritual, ou seja, se eu sou resignado, porque a gente sabe com Kardec que quando a gente desencarna tem um período de perturbação. Porque a gente está passando de uma faixa vibratória para outra, a gente fica meio aturdido, mas com a resignação nos ajuda nesse processo de reentrada. Temos até um caso, o médico espírita Frutuoso, né? Paulo César Frutuoso, conta de uma mulher que tinha um câncer avançado, muito severo, só que ela era resignada. Mas ela buscava a saída, buscava os tratamentos para poder... Mas o caso era muito grave. Mas ela era resignada, não reclamava, vivia... Até, de certa forma, se mostrava feliz, apesar do sofrimento que ela passava. E um dia fizeram, porque eles fazem lá, onde eu trabalho esse médico, trabalho de curas através de materialização. São intervenções que espíritos se materializam e fazem algumas intervenções espirituais nas pessoas lá. E ela foi para fazer essa intervenção. E o espírito lá que se materializou, que esse médico não conhecia esse espírito, veio e fez o tratamento dela, e num determinado momento, que ele falava inglês quando estava encarnado, ele termina e diz assim, wonderful, wonderful, wonderful. Já ouviram essa história? E aí o médico ficou, puxa, o que foi isso? Quando acabou a reunião, o tratamento, aí ele perguntou ao guia da reunião se que o wonderful é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então ele perguntou ao homem, ao espírito, o guia, por que o médico espiritual falou wonderful, wonderful? Ele estava admirado
com o processo de cura que ela está passando. E ele disse, não, ele está admirado com os efeitos no perispírito dela, da resignação que ela tem. Veja como é importante ser resignado. E de fato, em pouco tempo, se não me engano, ela desencarnou, porque não tinha cura para o corpo, mas tinha para a alma. E ela aproveitou bem com sua resignação. Né? Bom, tem efeito da intensidade da dor, quando a gente é resignado, até a dor física mesmo, ela fica mais suportável, a gente com esperança, com alegria, a gente consegue enfrentar melhor. Nossa mente, ela absorve aquela dor de uma maneira diferente. E a gente consegue ter atenuado as nossas dores. Até porque a gente produz algumas substâncias, está até aqui nesse próximo. Porque a resignação tem efeito na saúde do corpo e da alma. Eu vi recentemente uma palestra de Anete Guimarães, e ela falava que há pesquisas que mostram que as nossas emoções, a gente sabe que elas geram determinadas substâncias, não é? Normalmente as boas são as inas, né? Dopamina e outras mais, que são substâncias que nos trazem prazer, alegria, coisa desse tipo. E pesquisas, segundo ela, há pesquisas que mostram que quando a gente pensava no passado que essas substâncias ficavam restritas às células neuronais. Mas há pesquisas que dizem que não. Essas substâncias elas vão pela corrente sanguínea e elas afetam todas as células do corpo. E a pesquisa mostrava que tinha mais efeito ainda nas células ligadas, se não me engano, às questões cardíacas, e notadamente as da imunidade, do sistema de imunidade do corpo. Ou seja, ser resignado nos dá mais saúde do corpo também, e até mais proteção. Quanto mais revoltado, entristecido eu sou, mais sujeito eu estou à atuação de certas doenças. Pois bem, meus queridos, o nosso tema é por aí. Eu gostaria de ler só um trechinho aqui para fechar. Nosso irmão Ayrton, quando esteve aqui fazendo sua palestra, acho que foi semana passada, não foi? 15 dias, não foi? 15 dias. E aí ele trouxe uma mensagem, né, não tinham pacientes. E eu tinha uma frase que eu peguei que eu achei muito bonita para fechar aqui com vocês, né, mostrando a necessidade, né, da gente ter essa resignação ativa, essa aceitação ativa, que gera uma serenidade que deve ser ativa também, porque, olha aqui, ó, para muitos a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Veja que entendimento ruim. A pessoa que é tranquila é visto como está disfarçando, né, é um mentiroso, na verdade é tipo uma pessoa inútil, inerte, é visto assim, porque sabe suportar com serenidade as lutas. Mas aí ele fecha assim, ó, quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra que te consagras, pede a Deus não apenas te abençoe a realização e o lamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. Então, seja lá o que nos acontece nos nossos sonhos, nos nossos desejos mais íntimos da nossa vida, os empecilhos, a dificuldade, não desesperemos. Continuamos trabalhando, como dizia Dora, né? Continue a nadar. Então, meus queridos, um grande abraço para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Passamos um pouquinho do tempo aí, mas acho que fechou direitinho. Muita paz. Excelente reflexão, né, para podermos carregar, né, no nosso dia a dia. E sejamos então resignados, obedientes, mas não acomodados, né? Não vamos confundir com essas palavras, né? Possamos ser ativos nessa mudança, mas sem perder a confiança em Deus, que prepara o caminho para nós voltarmos até Ele, uma convivência plena com Ele. Dá uns pequenos avisos, vamos ter o passe daqui a pouco. Quem quiser tomar o passe, fique sentado, a gente vai chamar por um. Temos também ali fora na mesinha o caderno de preces, né, de orações, que citamos esses nomes na nossa reunião de vibração nas quartas-feiras. Podem colocar o seu nome, o nome da sua família, encarnados, desencarnados, que serão citados na próxima reunião. Então vamos fazer a prece para finalizar a tarde de hoje. Senhor Jesus, amigo,
aceitamos, Senhor, o teu jugo, mas ainda como bois rebeldes, ainda vamos ciscar, chifrar. Nos ajuda a acalmar nossa mente, a acalmar nosso coração, para seguirmos nesse caminho, ajudar aqueles que estão ao nosso redor e, consequentemente, ajudar-nos a nós mesmos, deixando de lado nossas revoltas, nossas agruras, nossas arestas, nossos espinhos. Pedimos, Senhor, a tua proteção e a tua inspiração, pois já ansiamos de verdade ficar com teu convívio. Aos guias da casa, que possamos encerrar mais essa reunião, essa etapa do trabalho, que todos possamos ter uma ótima semana, e assim seja. Boa noite a todos, pessoal do Instagram, muito obrigado e até a próxima.